Eritropoiese. O que molesta é isso? Puxa a vinheta, Charles Darwin. Fala galera maravilhosa, seja bem-vindo a mais uma aula aqui no meu canal. É claro, se você é novo por aqui, vai se inscrevendo, curtindo, dando aquele famoso like. E olha só, gente, também, se você não me segue nas redes sociais, me segue aí no Facebook, no Twitter, no Instagram, eu tô em todo canto. Essa aula aqui, bicho, essa aula aqui tá pipocada, viu? Vou falar para você de um processo que é um pouco esquecido, mas é bem interessante de conhecer, que é o processo de formação das hemácias, chamada aí de eritropoiese. A hemácia, que é uma célula importantíssima para o transporte de oxigênio, dióxido de carbono, e muitas vezes a gente não sabe de onde é que ela vem, quando é que ela vai, onde é que ela morre, como é que ela perde o núcleo. Núcleo, Patrick, quer dizer então que hemácia não tem núcleo? Mas eu aprendi que células procariontes não tinham núcleo. Pois é, não é? Uma célula eucarionte que não possui núcleo. O nosso corpo ele vai ter essas coisas, vai ter células que são sincícios, formados aí por vários núcleos, e células que não têm núcleo, como as células, no caso as hemácias, que são células anucleadas, mas ficaram anucleadas depois de passar por um processo. E é esse processo que eu convido você a conhecer nessa aula. O processo chamado de eritropoiese, formação das hemácias. Então, sem mais delongas, vem comigo entender essa bagaça agora. Beleza, então vem aqui comigo entender esse cabaré aqui agora. As hemácias, as bichinhas que sempre são esquecidas. Eu não sei por que as hemácias são esquecidas, né? Se são tão importantes. Lembrando que qualquer material que eu usar aqui nessa aula você pode baixar no meu site. Tô com o site agora, parceiro. O link tá aqui embaixo e você pode baixar aí um monte de material que tem lá. Beleza? E vamos lá, né? Eritropoiese, como eu já falei, formação das hemácias. Então vamos lá. A eritropoiese é o processo que corresponde à formação dos eritrócitos. Ah, Patrick, que molesta eritrócitos? É porque as hemácias recebem vários nomes. Hemácia, glóbulos vermelhos e eritrócitos. É tudo as hemácias, beleza? Olha só aqui, quem nunca viu... Não. Tu nunca viu isso aqui? Tu já viu umas hemácias? Está no sangue lá, né? O sangue é vermelho porque vai ter lá as hemácias. E as hemácias têm hemoglobina, que é a proteína e a hidrogênio, né? Calma. Dizendo você aqui, olha só aqui. Olha aqui essa imagem uma imagem, eu creio que seja de microscópio óptico mesmo, de luz. Fiz lá o esfregar sanguíneo e observou. Olha aqui a quantidade de hemácias nessa imagem. Milhões. Ei, coleguinha, olha pra cá. Olha aqui pra onde eu estou apontando. Tá vendo isso aqui? Se tiver mostrando, é claro, né? Ó, esse bichinho aqui azulzinho e azulzinho aqui. Isso aqui são, pessoal, leucócitos. Olha aí a proporção de leucócitos e de hemácias, como são totalmente diferentes. Sempre vai ter mais hemácias do que leucócitos. Beleza? Ok. Em que consiste aí essa formação dessa hemácia? Essa formação para poder ficar especializada em transportar oxigênio, dióxido de carbono? Olha só, consiste em processo de mitose que vai estar acontecendo, consiste na síntese de DNA e hemoglobina, que também acontece durante essa formação, consiste na incorporação de ferro. Ferro porque o ferro é um componente da proteína hemoglobina, então vai estar incorporando o ferro, vai acontecer a perda do núcleo e das organelas, desaparece tudo. E resulta na produção de glóbulos vermelhos sem núcleo. Então, para poder acontecer essa formação do glóbulo vermelho, requer algumas modificações. Aqui estão elas. Anote isso, porque muitas vezes o vestibular gosta de cair os fatores que levam aí à formação da hemácia. Agora, diga-se de passagem, ó, segredo nosso, que o que mais cai é a questão da incorporação de ferro. Justamente porque você tem que saber que é o ferro que faz parte da hemoglobina. Então, características da hemácia. Possui um formato disco bicôncavo, né? Parece um pratinho bem bonitinho. Mede cerca de 0,007 milímetros de diâmetro, então é grande em termos microbiológicos, não, em termos microscópicos.
possui borda mais corada e centro mais claro. Isso é verdade, tem lá o centrozinho, ele é mais claro e a borda é mais escura. Uma hemácia vive em média 100 a 120 dias, então por ela não ter mais o núcleo, não estar sofrendo mitose, então vai chegar um momento em que ela vai morrendo, as proteínas vão se desnaturando, ela vai, até que o próprio fígado trata de eliminar, de destruir essas hemácias, e os rins aí eliminam, né, o que sobrou. A cor vermelha do sangue é explicada pela presença de... A cor vermelha do sangue é explicada pela presença das hemácias, sim, das hemoglobinas. Eu coloquei aqui errado, viu? A cor vermelha do sangue é explicada pela presença de hemácias. Mas por causa da hemoglobina que está dentro da hemácia. Ela quem vai dar essa pigmentação avermelhada, ok? Não está errado não, né? Porque a hemácia realmente é ela que tem a hemoglobina. Então beleza, o que é que vai acontecer? Vai acontecer a maturação dessa célula que foi formada lá na medula óssea vermelha, e essa maturação vai consistir nas transformações que eu acabei de comentar para vocês. Então, olha aqui, viu? Olha aqui, maturação dos eritrócitos. Olha aqui a quantidade de modificações que vão acontecendo de acordo com as horas que vão passando, 20 horas, 25 horas, 30 horas, até acontecer a perda total desse núcleo. Essa imagem aqui, ela mostra, dizendo que isso aqui acontece em média em 7 dias. Passa do que chamamos de proeritroblasto até o reticulócito. Nomes difíceis de ser dito por minha boca. Então, em média, 7 dias é o tempo que dura para acontecer esse processo de maturação. Em outras palavras, existe uma sequenciazinha de fases que a hemácia ela sofre para poder ficar do jeitinho que tem que ficar. Então aqui eu tenho uma unidade dessa célula formadora das hemácias, que por meio da eritropoína se diferencia. A eritropoína é uma proteína, então gera 4 unidades que se chamam-se de proeritroblastos, que por meio da eritropoína também se diferenciam, continuam se dividindo por mitose. Então, ó, é como se eu tivesse 1, 2, 4, 4, 8. São mitoses que estão acontecendo, e cada mitose que acontece, essa célula vai se modificando. E a quantidade de proteínas do tipo eritropoína, elas vão aumentando. Chegamos aqui em 8 unidades. É o que chamamos de eritroblasto basófilo, que se diferencia, que novamente se divide essas células, então 8, 16. Patrick, que é 16? Gente, cada uma célula origina outra, então o dobro, né? 8, 16. Incorporam-se mais a eritropoína, esses eritroblastos policromáticos, esses não são nomes bem complicados. Ele acaba também aí surgindo através dessa diferenciação, e aqui é a partir desse eritroblasto pericromático que acontece o início da produção da hemoglobina. E a hemoglobina ela vai ser determinante na maturação aí desse eritrócito. Então, olha, a partir daqui não vão mais acontecer questões de divisão, e o que vai acontecer na verdade, gente, é processo apenas de diferenciação, onde começa essa produção de hemoglobina e vai surgir o que chamamos de eritroblastos ortocromáticos, que por fim se diferenciam em reticulócitos, que depois se diferenciam em eritrócitos, e o eritrócito é a hemácia. Então note que é a partir desse eritroblasto policromático que inicia a produção da hemoglobina, não é durante todo o processo, é a partir daqui. Então aqui nessa imagem, ele não citou essas fases anteriores, ele já citou aqui dos 7 dias, partindo do proeritroblasto até se tornar o eritrócito, beleza? Então, gente, basicamente essa é a transformação que acontece com a hemácia. Ou melhor, aqui nessa imagem de 7 dias que eu estou colocando para você, não começou a partir do policromático, começou a partir do proeritroblasto.
Então, do proeritroblasto até o eritroblasto demora em média 7 dias. E essas transformações elas acontecem justamente por conta da incorporação de ferro e depois pela grande quantidade de produção de hemoglobina. E aí que tal? O proeritroblasto, o eritroblasto basófilo, o eritroblasto pelicromático, que foi aquele que é onde inicia-se a produção de hemoglobina, e vai acontecendo a produção de hemoglobina até o núcleo ser expulsado e ficar aí a hemácia sem o núcleo. É isso aí que acontece aí na produção da hemoglobina. O que acontece justamente é essa perda do núcleo e essas transformações aí. Espero que você tenha entendido. Aqui é uma aula mais para esclarecimento, não é que vai cair no vestibular. Não, é esclarecer. Então aqui a gente aprende junto, beleza? Eu também fazia tempo que eu não vi esse processo e foi gostoso aí de lembrar como acontece esse processo de formação da hemácia. Se você gostou, deixa o like, comenta, compartilha e qualquer dúvida, Ave Maria, qualquer dúvida, mantém contato comigo pelo WhatsApp. Beijo, valeu e foi boa!